Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho trazer uma palavra do Senhor para você que hoje se encontra numa situação que não tem solução. Você dormiu preocupado, acordou e a preocupação está aí. E também o problema está aí te ameaçando, te amedrontando a cada minuto que passa. Hoje eu venho trazer uma palavra que vai lhe ajudar. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like e ative também o sininho das notificações e se inscreve no canal. Eu vou pedir para que você abra a palavra em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: Logo depois disso, Jesus mandou seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar. Caiu a noite e lá no lago os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Perto das 4 horas da madrugada, Jesus veio até eles caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, dizendo-lhes: Não tenham medo, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o salvou. Ó homem de tão pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Esse é o cenário. Um cenário de uma grande adversidade. Os discípulos estavam com Jesus, caminhando com Jesus. Em um simples momento em que eles se afastam de Jesus, as dificuldades aparecem. E eles, mesmo debaixo da ordem do Senhor, não foram poupados da tempestade. O que isso me mostra? Me mostra que mesmo andando com o Senhor, na nossa vida vão ter tempestades, vão ter ventos contrários. Como diz aqui na palavra, que o vento era contrário. Mas os discípulos resistiram o vento até que Jesus chegasse. E é o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, no momento em que estamos numa situação
onde não vemos saída, nós não temos que tentar resolver. Nós temos somente que suportar a tempestade, aguentar o vento contrário, porque o Senhor, Ele virá sobre esse problema, virá andando tranquilamente, porque o problema é para mim, é para você, não é para o Senhor. Ele não tem dificuldade com a tempestade, como diz aqui no versículo 23 e 24. Lá no lago os discípulos estavam em dificuldade. Nós, volta e meia, vamos encontrar essas dificuldades. Talvez hoje você esteja atravessando uma, ou se ainda não está, em algum momento estará. E quando essas tempestades vêm, o vento sempre vai se levantar. Mas nós temos que permanecer firmes, confiantes e principalmente não duvidar. Porque a fé é justamente isso. É você não duvidar quando tudo te leva a não acreditar. Então, que nós possamos lembrar que Deus está ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. Foi Ele mesmo que disse que ainda que a gente ande por um vale escuro como a morte, nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele está conosco. Nesse momento, nessa dificuldade que você está passando, Deus está com você. E se Ele não estiver ao teu lado, espere que Ele vai vir andando sobre tudo isso, para que possa estender as mãos a você e te tirar do fundo. Deus, Ele é especialista nisso. Nós vemos José ali no fundo do poço, no fundo daquela cadeia. Não tinha esperança para José. E daqui a pouco o Senhor vem, Ele estende a mão e o tira dali com excelência e o leva para ser governador do Egito. Nós vemos também Davi, quando estava ali sendo perseguido por Saul, comendo o pão que o diabo amassou, e quando nós menos esperamos, Deus tira Saul do trono e coloca Davi, e Davi se torna o maior rei de toda a história. É humano duvidar, mas nós não vivemos mais na carne, nós vivemos no Espírito. E precisamos, no Espírito, invocar o nome do Senhor. Uma coisa Pedro fez certo. Ele invocou o nome do Senhor para salvá-lo. Então, em meio a uma tempestade, a um grande problema, o que nós temos que fazer é aguentar a tempestade, os ventos contrários, enquanto Jesus não vem. Mas clamar para que Ele venha e estenda as mãos e nos tire do buraco, nos tire do fundo das águas. Fica com essa palavra. Talvez você possa achar até que ela não vai adiantar, porque você precisa de uma solução imediata.
Mas Pedro também precisava de uma solução imediata, senão ele morreria afogado. Então guarde essa palavra e eu espero que ela tenha aquietado o seu coração, pois essa é a intenção. Aquiete seu coração, clame ao Senhor para que te salve e espera o livramento que o Senhor, seu Deus, vai te dar. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe seu dia com paz, lhe dê a solução e preserve a sua vida. Não esquece de deixar aí a sua contribuição para o Projeto Nordeste. Ajuda a gente. Estamos dependendo somente das ofertas dos irmãos. É um projeto lindo, onde o sertão está sendo evangelizado. Tem pessoas lá que já estão cuidando das ovelhas, missionários que precisam do teu recurso, da tua pequena ajuda, que unidos se tornará grande. Que Deus abençoe e até amanhã com mais um áudio do dia. Fiquem na paz.